Olá pessoal, aqui é Newton da CPA. Bom, estamos dando sequência à nossa série de vídeos a respeito da reforma da Previdência Social. Bom, a reforma da Previdência nós estamos analisando, evidentemente, com base na proposta de emenda constitucional número 6, número meia dúzia. Estamos vendo vários aspectos a respeito desse projeto, né, dessa proposta. Bom, neste vídeo nós vamos conversar a respeito do seguinte: o relatório do relator lá da comissão especial, ele, segundo promessa, será divulgado na próxima quinta-feira, né? Vejam, o relator havia prometido a divulgação disso hoje, né, que é uma segunda-feira, dia 10. Porém, problemas políticos, tratativas, etc. Isso, segundo o Samuel, acabou ficando para a próxima quinta-feira, né? Então, tudo indica que os problemas já estão basicamente resolvidos, tem um problema lá com governadores, etc., será resolvido amanhã. Então, tudo indica que na próxima quinta-feira, então, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, né? Nós teremos aí o texto do relatório aí do Samuel Monteiro. Bom, também, segundo entrevistas que o relator tem dado aí nos jornais, nas TV, tem alguns pontos que ele pretende ou sugerir ou a retirada ou a alteração do texto original, né? Então, exatamente por isso que nós vamos ver vários pontos que ele tem dito, claro, né? Eu fiz um levantamento de alguns itens que ele andou dizendo, não tem relatório, não tem nada por enquanto, né? Então, nós vamos comentar alguns itens, né? Imaginando que a gente vai acertar pelo menos uma grande parte deles. Aqui ao meu lado, a Júlia Gomes. Oi pessoal, meu nome é Julia Gomes aqui da CPA e o primeiro ponto que pretende sugerir foi o PPC, que é o benefício da prestação continuada. Bom, a retirada do BPC do texto não é novidade nenhuma, isso tem sido lido desde o começo, né? BPC é uma prestação paga mensalmente para quem tem mais de 65 anos e vive em condição de miserabilidade, né? Então, isso os políticos já têm dito que não vai, que não vão votar, não vou tal. Então, tudo indica que o relator já vai acertar isso, né? Claro, ele vai dizer no relatório dele, isso não quer dizer que é a decisão final, né? Porque, por enquanto, nós estamos na comissão especial, que são 70 deputados. Aprovado esse parecer, depois vai para o plenário, e lá são 513 deputados, né? Então, o que foi sugerido agora pelo relator pode perfeitamente não se materializar depois, né? Então, o primeiro, como eu disse, que tem sido falado muito, que vai sair é o BPC. E o segundo, Júlia? O segundo é a aposentadoria rural. Muito bem, essa questão da aposentadoria rural também foi muito discutido, né? Então, porque o pessoal trabalha na área rural, trabalha de sol a sol, etc. Tal, um trabalho muito ruim. Então, reduzir essa aposentadoria, aumentar o tempo de contribuição ao trabalho, inscrição, realmente tem sido muito combatido pelos deputados. Então, tudo indica que também estará de fora na versão final que vai ser proposta aí pelo relator Samuel Monteiro. E o terceiro, Júlia? A desconstitucionalização. Muito bem, nós temos falado muito a respeito desse palavrão aí, porque a desconstitucionalização nada mais é do que retirar da Constituição alguns direitos da Previdência, né? Então, isso é que entende quem elaborou aí a PEC. Agora, muitos deputados entendem que não, porque se sair da Constituição vai precarizar o direito, etc. Tal. Então, parece que isso é bastante discutível. Se bem tem o seguinte, né? Existe o pensamento de desconstitucionalizar vários pontos, pode ser que alguns saiam, outros permaneçam, tudo é questão política. Muito bem, e o quarto ponto, Juliano? É o sistema de capitalização. Bom, não seria surpresa se isso não fosse discutido aí nesse relatório, né? Como nós, só para recordar, nós hoje, atualmente, na Previdência, nós temos um sistema de repartição. Junta tudo no bolo e depois vai tirando o dinheiro para pagar a aposentadoria.
O sistema de capitalização é algo parecido com o fundo de garantia, né? A contribuição sua vai na sua conta e quando você ficar aposentado, ficar velhinho, que não puder mais, você vai tirar da sua conta, né? Mas isso tem sido muito combatido pelos deputados. Eu acho que se ficar, vai ficar diferente do que está lá. Vamos para o quinto. Alteração nas regras de transição para os trabalhadores do regime geral e servidores públicos que estejam prestes a se aposentar. Isso. Essa história da transição é o seguinte, né? Claro, o pessoal vai pagando a contribuição ao longo dos anos e está faltando pouco tempo para aposentar. Aí, de repente, muda as regras e ela é capaz de se prejudicar, vai ter que trabalhar mais e assim por diante, né? Então, a ideia, como está lá, alguns deputados entendem que é muito rigorosa, muito difícil para o trabalhador. Então, há um pedido, uma pressão de que essas regras sejam um pouco amenizadas, amainadas, né? Esse é um ponto que tem sido bastante discutido. Muito bem, mas vamos para um ponto mais recente aí, que é a inclusão dos estados e municípios no texto da reforma. Deixa uma explicação política. Veja bem, o cidadão ele é deputado federal, digamos, por uma cidade. Deputado federal por Salvador da Bahia, por exemplo, né? Ele está lá na Câmara dos Deputados. Muito bem, ele, deputado federal, ele vai participar da votação e da eventual aprovação da reforma da Previdência. Muito bem, o projeto ele diz que vai mudar a aposentação aí e tal, tanto para os funcionários federais, como estaduais, como municipais. Então vejam, um deputado federal de Salvador, na Bahia, vai votar para mudar uma previdência que vai mexer com os funcionários federais, ok? Mas vai mexer também com os funcionários estaduais, né? E o que está acontecendo com os funcionários públicos estaduais? Eles estão fazendo pressão no deputado e falar, se você votar a favor, vai me prejudicar, vai nos prejudicar. Então, não vote. Então, o que está acontecendo com muitos deputados? Eles estão sendo pressionados pelas cidades ou pelos estados para não votar favoravelmente a isso. Há um temor aí de que eles percam um patrimônio político que eles têm, né? Esse é um problema que tem sido tal. Então, a grande dúvida é o seguinte, será que estados e municípios realmente continuarão no texto final ou eles serão retirados? Esse é o grande problema que existe, inclusive amanhã, terça-feira, né, que é o dia 11, vai haver uma reunião de governadores em Brasília e o pessoal lá do Ministério da Previdência vai tentar, e do governo, claro, convencer os governadores para que convençam os deputados, para os deputados votem favoravelmente. A luta política que vai dizer. Muito bem, qual é o próximo, Júlia? A próxima é a aposentadoria dos professores. Muito bem, a classe dos professores é realmente uma classe muito sensível, né? Trabalha com as crianças, tal. Inclusive, na semana passada houve um problema na escola, que os alunos quase que bateram em professor, é um caso muito comum aí e tal. Então, a classe dos professores é uma classe muito, já não ganha muito, né? Já trabalha bastante, e também tem esse problema aí de violência, etc, tal, né? E a proposta, ela piora um pouco a situação da aposentadoria dos professores. Exatamente por isso que vai ser um assunto discutido e o nosso querido relator Samuel Monteiro certamente vai trabalhar em cima disso. E o que mais? Próximo é aposentadoria por incapacidade permanente. Quando a pessoa, por algum motivo, fica incapaz de trabalhar, digamos, ou por motivo físico ou mental, tem uma incapacidade permanente e nós temos uma pensão, né, uma aposentadoria por causa disso. O governo está tentando mudar essas regras, né, mas há uma relutância em relação a isso e certamente um ponto vai ser discutido. E qual é o próximo, Júlia? Pensão por morte. Isso. Quando a pessoa morre, deixa uma pensão lá para a viúva, eventualmente os filhos, etc, né? Também a regra da pensão por morte, ela está sendo um pouco restringida, né?
e vai prejudicar aí o pessoal da família que vai ficar com a pensão por morte, né? Sucessores, esposa, filhos, etc. Né? Então, essa também é um ponto que certamente será discutido no relatório do Samuel Monteiro, né? A respeito desse endurecimento das regras das aposentadorias que são pagas por morte, as pensões, né, no caso. Muito bem, eu gostaria de avisar que a CPA continua monitorando. Vejam bem, hoje é segunda-feira, dia 10 de junho. O relatório será divulgado na próxima quinta-feira, dia 13 de junho. E, lógico, depois ele vai em votação lá no plenário da comissão especial. 70 deputados, mais ou menos, votarão ou a favor ou contra o relatório. Precisa simplesmente de uma maioria simples. Se houver a maioria que aprova o relatório do Samuel Monteiro está aprovado. E acontece o quê? Esse relatório vai no plenário da Câmara. 513 deputados, aí vai ser uma batalha. Até porque, como nós temos comentado aqui, o governo, para conseguir aprovação, dentre os 513 deputados, ele tem que conseguir, no mínimo, 308, o que é 3/5 de todos os deputados. Se ele não conseguir 308, o relatório, enfim, a PEC não será aprovada na Câmara, aí morre tudo e vamos esquecer. Agora, se ele conseguir aprovar, são duas votações, né? Tem que conseguir 308 na primeira e 308 favorável na segunda. Se ele conseguir essa proeza, digamos assim, aí o que acontece? Aí o projeto vai para o Senado. E lá no Senado vai repetir tudo novamente, né? Eu imagino que no Senado é muito mais rápido, porque afinal de contas, na Câmara nós temos 513 deputados. Lá no Senado nós temos apenas 81 senadores, é bem menos. Então, certamente, a apreciação, a discussão e a votação deve ser mais rápida. E até porque lá, para aprovar no Senado com 81 senadores, são necessárias duas votações, 49 votos favoráveis, né? Então, vejamos se o governo conseguir isso aí, é provável que seja aprovado. Se for aprovado tanto na Câmara como no Senado, as duas casas vão promulgar aquela lei, vai publicar e vai valer. Mas até lá, muita água vai passar embaixo dessa ponte. Muito bem, eu agradeço a atenção, passo a palavra para os cumprimentos finais para a Júlia. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo da gente falando sobre a reforma da Previdência Social. Eu gostaria de lembrar vocês do site da CPA, que é netcpa.com.br. Também o telefone da empresa, que é 15 3219 4822. Além disso, vocês podem encontrar a gente nas outras redes sociais pelo @netcpa. Não esquece de se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo. Muito obrigada e até o próximo. Muito bem, eu gostaria de dizer que nós vamos enfrentar muita turbulência pela frente aí com essas discussões, né? Afinal de contas, tudo isso está chegando ao final. O governo já falou que, aprovada a Previdência, nós vamos começar com a reforma tributária. Então, vai ter muita coisa para se discutir. É uma boa época para dizer que quem é assinante da CPA, muito bem, parabéns, vamos continuar trabalhando. Se não for assinante CPA, liga para o nosso departamento comercial, fala com a Karina, porque nós estamos aí numa campanha espetacular de novos assinantes. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!